O Vasco vai tentar tirar um zagueiro titular do Boca Juniors, né? Um garoto de apenas 21 anos de idade. Jogada de reforço é confirmada no Vasco. Cruz Maltino tem jogada de mestre. O nono clube que mais deve no Brasil é o Vasco da Gama. E aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E agora vamos falar sobre contratação, cara, porque hoje tivemos a informação que o Vasco vai agressivo ao mercado sul-americano. Notícia que a gente teve aí com muita felicidade, que o Vasco vai tentar tirar um zagueiro titular do Boca Juniors, né? Um garoto de apenas 21 anos de idade, jogador que já tem aí, né, essa progressão na carreira para na próxima Copa do Mundo estar servindo a seleção argentina como titular, um jogador de 1,90 m de altura e um jogador que hoje é titular absoluto do Boca Juniors com apenas 21 anos de idade. Estamos falando do zagueiro chamado Lautaro Di Lolo, né? O jogador aí que vem chamando muita atenção no mercado sul-americano, né? Muitos times, inclusive da Europa também, já estão aí de olho no garoto, mas parece que o Admar Lopes já deu um grande passo aí para poder conseguir essa contratação, né? O Admar já teria aberto negociações com o Boca, o Vasco ali parece que está disposto a pagar até 40 milhões de reais nessa contratação. E aí muita gente vai me perguntar de onde que o Vasco vai tirar esse dinheiro, de onde que o Vasco vai poder fazer essa aquisição pagando uma grana tão alta assim. E é óbvio, rapaziada, essa grana vai sair do investidor, né? O La Máquia com certeza já teria dado o aval, né? Já teria dado o ok para poder o Vasco fazer essa aquisição aí do jogador Lautaro Di Lolo, argentino do Boca Juniors. Bom, deixa eu trazer aqui essa boa notícia, porque eu já estou na expectativa também das chegadas, né, dos jogadores, dos reforços para essa janela. E já temos o primeiro reforço confirmado. O primeiro reforço, a chegada confirmada para o primeiro reforço nessa janela do meio do ano. Estou falando de um jovem promissor que chega para agregar ao profissional pela lateral esquerda. O jogador tem participações em gols, tem sido um dos destaques no América Mineiro. E assim, torcer para que o Paulinho venha dar muito certo, porque aí é plausível aos scouts, ao Admar, né, que apurou, sondou, junto ali ao Coelho, ao América Mineiro, esse jovem jogador. Inclusive, no detalhe aqui, segundo o jornalista Vene Casagrande, o lateral esquerdo Paulinho vai se apresentar ao Vasco da Gama no dia 1º de julho, um dia após o fim do seu contrato com o América Futebol Clube. Aos 21 anos, o jogador vem sendo um dos destaques do Coelho da temporada. Até aqui, soma 20 partidas disputadas com 3 gols marcados e 1 assistência. 3 gols marcados, 1 assistência, um bom número, né, para um lateral esquerdo. E um detalhe importante, tá? A gente está de olho porque essa movimentação, se ele vai se apresentar no dia 1º de julho, então no finalzinho ali de junho ele está chegando aqui pelo Rio, a gente vai tentar fazer aquele movimento, né, que o BTB Esportes tem o costume e o hábito da chegada no aeroporto, né, e claro, receber mais um reforço Cruz Maltino. O nono clube que mais deve no Brasil é o Vasco da Gama, 839 milhões de reais. Era a pendência do Cruz Maltino da virada de 2025 para 2026. Mas o que mais causa preocupação é a capacidade de arrecadação de 570 milhões de reais. Isso significa que o Vasco hoje tem receitas muito inferiores a despesas. A sorte do torcedor Cruz Maltino é que a recuperação judicial implantada recentemente já ajudou em uma série de organizações de dívidas e principalmente a venda da SAF para Marcos La Máquia, filho de José Roberto La Máquia, o dono da Crefisa, negociações muito avançadas. O acordo deve ser sacramentado ainda no primeiro semestre de 2026, permitindo um aporte de 2 bilhões de reais, que vai ajudar com pagamentos de dívidas, melhoria de infraestrutura, além de uma evolução considerável do departamento de futebol. Informação importante no Vasco: Pedrinho, como presidente do clube, está bem perto de assinar o memorando de entendimentos com Marcos La Máquia, filho de José Roberto La Máquia, o dono da Crefisa. A negociação está super alinhada.
posso contar para vocês que as partes já concordaram com cláusulas, valores e toda a proteção da instituição exigida pelo Pedrinho. Faltam pequenos ajustes para serem alinhados antes da assinatura desse memorando de entendimento. E aí o passo seguinte é levar o caso para ser votado no Conselho Deliberativo do Cruz Maltino. Coisa avançou e está bem perto de ser concretizada, com a possibilidade de um aporte de 2 bilhões de reais, muito voltado para a quitação das dívidas do clube. O Vasco passa por um período de recuperação judicial, o que permite ao investidor entender exatamente onde estão as dívidas e quanto vai ter de ser pago, além de muito investimento em infraestrutura e melhoria do centro de treinamento de base, do estádio, enfim. A ideia com o Marcos Lamáquia é um projeto a médio e longo prazo, para que o Vasco continue sendo sustentável, pagando salários em dia e se torne cada vez mais competitivo. O novo investidor, e já dá para tratar como um provável novo investidor, a negociação de fato muito avançada, está bem disposto a fazer do Vasco tão forte quanto em tempos anteriores. E ele assume um Cruz Maltino com muito menos dívidas, também por conta da recuperação judicial, de todo o trabalho feito pelo Pedrinho. Hoje o Vasco tem dívidas cerca de 900 milhões de reais menores do que quando o atual presidente assumiu o clube. Você, torcedor Cruz Maltino, tá animado com a possibilidade de venda da SAF? De fato, coisa avançou e pequenos detalhes separam essa transformação do clube em propriedade do herdeiro da família Crefisa. Bora falar agora sobre contratações, cara, porque o Vasco, como vocês sabem, né, eu já trouxe essa notícia exclusiva para vocês aqui, abriu negociação com um meia argentino que joga no futebol mexicano, que é o Juan Bruneta, né, um jogador jovem, um jogador muito talentoso, um jogador que já disse ao empresário que aceita jogar no Vasco, e aí o Vasco abriu negociação com a equipe dele, com o Tigres do México, né, a equipe lá do Tigres do México, que tá ali, né, entre as quatro equipes mais fortes do futebol mexicano nessa atualidade. E aí, não satisfeito, o Vasco, vendo a oportunidade de tirar mais um jogador dessa mesma equipe, também fez uma consulta oficial pelo zagueiro Joaquim, né? Jogador que jogou no Flamengo aqui no Rio de Janeiro, né? Um jogador com experiência internacional, né? O Vasco já tinha feito uma consulta ao Joaquim no ano passado. Acabou que a negociação não avançou, mas pela necessidade extrema hoje que o Vasco tem por um zagueiro, um cara mais experiente, um cara que já conheça o futebol brasileiro, que não vai demorar a ter um período de adaptação muito longo, o Vasco entende que pode ser aí uma boa arma, né? Pode ser aí uma boa estratégia essa tentativa de trazer dois atletas de um mesmo time, porque você já está negociando direto com a equipe, né? Com os diretores lá, com o presidente da equipe do Tigres do México, e pode acabar facilitando, né, nessa negociação. Para mim, eu aprovo as negociações dos dois jogadores. O Bruneta, jogador argentino de altíssima qualidade técnica, um ótimo finalizador, um jogador que sem sombra de dúvida chegaria aqui ao futebol brasileiro e seria um dos grandes destaques ali, jogando como camisa 10, como meio atacante. Ele me lembra um pouco o Arrascaeta, mas com um pouco mais de mobilidade. Então, gostaria muito de ver, né, o Bruneta vestindo a camisa do Vasco. E o Joaquim, eu acho que é muito mais por questão de experiência. Eu acho que o Renato Gaúcho, ele gosta desses zagueiros mais velhos um pouco, que trazem essa tranquilidade. Eu acho que ele vê no Joaquim esse jogador para fazer dupla de zaga com o Robert Renan ali, fechando esse sistema defensivo do Vasco. Vamos falar sobre a informação dos nossos amigos do canal 1927, Colina 1927, o Gustavo o Tutinha, junto com a galera do Colina 1927, que trouxe a informação sobre o Joaquim. O que acontece nesse momento? O Vasco tem como prioridade, falamos dessa informação ontem, que até o GE confirmou, sobre um volante e um zagueiro. O que acontece? O Joaquim tem um interesse em jogar no Brasil, ver com bons olhos o retorno ao Brasil, sobretudo ao Vasco. O Vasco tem interesse. O que nesse momento dificulta a negociação é o time mexicano. Vamos falar aqui em miúdos a informação. O zagueiro Joaquim, do Tigres do México, voltou a ser sondado pelo Vasco. Pessoas ligadas ao jogador confirmaram o interesse, mas a negociação é considerado difícil nesse momento. Titular absoluto, destaque no México, o defensor também desperta o interesse de clubes do Brasil, Europa e MLS. O Tigres não pretende negociar o atleta agora. Uma possível volta ao futebol brasileiro agrada ao jogador, mas tudo depende da liberação do clube mexicano.
O investimento passaria de 12 milhões de dólares, enquanto a multa é de 50 milhões. Essa é a informação com riquezas de detalhes sobre a situação do zagueiro Joaquim. Existe o interesse, a sondagem do Vasco, mas aí o Admar vai ter que entrar naquele modo negociador master para poder convencer o clube mexicano ou a diminuir o valor, ou a parcelar o valor, enfim. Aí seria a expertise do Admar, né? Porque o Joaquim tem 27 anos, 1,87 m de altura, destro, dentro das características que o Vasco quer, contrato até junho de 2027, 82 jogos pelo Tigres, 9 participações em gols, 66 jogos pelo Santos e 9 participações em gols, pontos fortes, duelos aéreos e duelos no chão. Bom zagueiro, por sinal. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixe seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Forte abraço, galera. Fui!